Acho que já está gravando. Aqui. Sim. Bem, então vamos começar a aula, filosofia, segundo ano. Então tá aqui, aqui, Pedro Paulo, você está vendo a imagem? Tô vendo, sim. Ok, então. Pedro Bidala está chegando também na área. Então, bom dia, Pedro Bidala. Então, vamos aqui acertar certinho aqui com o negócio aqui. Então, é isso aí. Vamos lá, então. Ó. Então, nós temos ali hoje, né, filosofia. Vamos falar sobre fundamentos da cidadania e da democracia, né? É claro que é uma aula uma aula que nós estamos retomando. Então, já foi explicado o porquê. Então, nós estamos... qual que é a forma que nós estamos retomando, né? Realizado com relação ao conteúdo da apostila, porém, né, de uma outra forma, né? Com outro viés, com outros assuntos relativos ao conteúdo. Tá? O conteúdo, a temática é a mesma, mas a forma de abordagem é outra, né? Para enriquecer um pouco melhor as nossas aulas que nós tivemos até então no segundo bimestre, certo? Então, aqui, quando você fala em fundamentos da cidadania e da democracia, nós recorremos à história, primeiramente, né? Por que recorremos à história? Bom, porque foi lá, né, na Grécia Antiga, que isso foi fundado, né? Que o que nós conhecemos como democracia, o que nós conhecemos como direitos ao cidadão, né, surgiram, né, na política da Grécia Antiga. Temos ali uma imagem ali, né, que é de Péricles, que foi ali, ó, como eu coloco ali, ó, né, a fonte, a fonte ali, a Wikipédia, que é uma fonte mais fácil de se consultar, né? Qualquer coisa que você busca, nem tudo é confiável, né? Mas como eu tenho uma certa bagagem ali, né? Eu peguei uma gravura, né? Onde condiz, obviamente, com a história, né? Então, a gravura ali é o discurso fúnebre de Péricles, pintado em 1877 pelo alemão Philipp von Fuchs. Tá? E embaixo tem a seguinte descrição, né? Péricles foi um célebre e influente estadista, orador e estratégico da Grécia Antiga, um dos principais líderes democráticos de Atenas e a maior personalidade política do século V a.C., 400 anos antes de Cristo. Então, ele viveu durante a Era de Ouro de Atenas, mais especificamente durante o período entre as guerras persas e Peloponésica. Tá? O que isso tem, então? Por que eu chamo a atenção? Primeiro, para deixar, né, para mostrar o quanto uma gravura ela é significativa como fonte, primeiramente. Né? Geralmente, nós, na nossa história, em todo o contexto da nossa história, como nós buscamos fontes, né, que equivalem ou que dizem respeito à nossa história, nós muitas vezes nos deparamos com imagens. Tá? E por que nós nos deparamos com imagens? Né? Porque era uma forma de se comunicar, uma forma de comunicação, uma forma de mostrar, né, principalmente as culturas como grega ou romana, né? Existiam outras, é claro, os egípcios, né, a Mesopotâmia, enfim, mas ali nesse momento, né, era a forma mais importante, né, de se transmitir a informação. Né? Por quê? Porque pelo fato de um grande número de pessoas que não sabiam ler e nem escrever. Então, é interessante sempre trazer essas fontes, né, como referência para nossas aulas. Né? É claro que se trata aqui de uma gravura pintada
já no século XIX, né? Mas na própria Grécia Antiga existiam registros sobre esse discurso fúnebre de Péricles, tá? Um dos homens mais importantes dentro desse conceito de democracia. Tá? Não só registros escritos, mas como os registros também, né? Como gravuras, né? Existiam, né? Foram criados bustos, né? Se criou um busto de Péricles na Grécia Antiga também, que eu não lembro quem foi o artista, né? Que o confeccionou. Mas vamos para o segundo slide aqui. Então, olha, ó, cidadania e participação política. Então, nós vamos entender algumas coisas a respeito disso, né? Cidadania, primeiramente, é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição. Então, direitos e deveres, tá? Muitas vezes a cidadania se confunde. Nós temos uma ideia de cidadania um pouco equivocada no Brasil, tá? Então, eu vou ler o porquê disso. Aí vocês têm a apostila de vocês lá. Então, não, exercer a cidadania, por exemplo, é ter consciência. Então, a apostila deixa bem claro, né, que exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações. Então, eu chamo a atenção mais, não só pelos direitos, mas sim as obrigações, e lutar para que sejam colocados em prática direitos e obrigações, né? É, Exercer a cidadania é estar em pleno gozo de suas disposições constitucionais, o que a Constituição me garante, o que eu entendo dela, o que eu entendo com relação aos meus direitos, mas também o que eu entendo com relação aos meus deveres, tá? Então, mais uma coisa lá, ó, é, é um dos objetivos da educação de um país, tá? Será que é? Aí eu já começo a fazer uma discussão, já começo a discutir essa, o que a apostila nos traz, né? Será que realmente é um dos objetivos da educação de um país, sendo que Constituição nós não vemos, né, no ensino fundamental nem no ensino médio? Então, às vezes eu particularmente me pergunto, né? Sempre me perguntei como professor de o porquê não se trabalhar cidadania nas salas de aula. Por que não se trabalhar, na verdade, a questão cidadania se trabalha, mas se trabalha de uma outra forma, trabalha mais de uma forma histórica do que propriamente de uma forma onde você tenha realmente direito, onde você busque realmente essa questão de direitos e deveres, né, que é a Constituição. Por que não se trabalhar a Constituição em sala de aula? Deveria ter, assim como em alguns países de primeiro mundo, uma disciplina, tá, que é exclusiva, específica, com relação à questão de Constituição, né, a lei que nos garante, né, o direito e o dever. Então, isso é interessante se falar quando se falamos, por exemplo, sobre essa questão de cidadania e participação política, né? Muitas vezes se pensa, né, com relação ao poder, por exemplo, que a coisa se estabelece, que está estabelecido numa Constituição, mas que só depende, né, de um lado, ou seja, só de quem só de quem publica ou só de quem constitui, só de quem cria uma lei, né? E não o povo. Isso é comum nós pensarmos assim. A gente sempre achar que a responsabilidade é do outro e não nossa, né? Não de nós mesmos. Então isso é interessante quando se fala sobre essa questão, né? É entendermos o quanto nós somos e fazemos parte, né, desse mundo, desse país, né, que é regido por determinadas leis, né, o quanto nós fazemos parte disso tudo e o quanto a nossa representatividade dentro desse quadro é importante. Então, aí são coisas que nós temos que rever, né, na nossa história, na nossa sociedade, nosso social, na nossa sociedade. Tá? É importantíssimo isso. Então, lá, primeiramente, nós temos, com relação à questão da Constituição, nós temos o poder, como eu falei para vocês. Né? O que é o poder? O poder é o que cria, né? É o que estabelece, né? É o que confere, certo? A questão
da cidadania dentro de uma política pública, né? Mas até onde nós interferimos nesse poder? Até onde nós podemos também interferir nesse poder? Eis a questão, né? Então, quando nós pensamos, por exemplo, sobre poder, nós temos que entender que nós somos parte, né, dessa constituição, dessa criação dessas leis. Primeiramente, nós somos parte disso tudo. Nosso papel seria, né, o acompanhar isso tudo, né? O problema é que muitas vezes isso não chega para nós. Existem várias formas disso, né, da formas que isso acontece ou que isso não acontece, né? Por exemplo, uma votação que envolva, né, um direito ou um dever dentro da cidadania, do espaço, né, da sociedade, em que está em trâmite, né, que está sendo votada, né, numa assembleia, uma assembleia pública. Às vezes o cidadão não participa daquilo, né? Por que ele não participa daquilo? Porque é um horário comum, onde todos estão trabalhando. Como é que o cara vai, como é que a pessoa vai deixar o seu trabalho para chegar para o patrão dele? Por exemplo, eu trabalhando, estou numa sala de aula, dando aula de manhã, fazendo uma exposição, eu chego para o meu patrão e falo assim, chego para o dono do colégio e falo assim, olha, eu preciso sair porque eu quero acompanhar uma assembleia que diz respeito a um direito meu, né, como professor. Obviamente que não, né? Ainda mais num colégio particular. Num colégio público, isso pode até acontecer, pode até haver uma paralisação por parte do sindicato e todo mundo ir para frente. Mas pode acontecer também de você não conseguir entrar, né? De ser barrada a sua entrada. Como foi o caso, por exemplo, em 2014, 2013, 2013, 2014, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, onde os professores, né, foram participar de uma assembleia pública, foram impedidos e, além de tudo, apanharam. Inclusive, eu estava no meio lá, né? Mas é aí que está, eis a questão, até onde o poder, né, ele interfere ou ele, né, está aberto a um diálogo, está aberto a uma participação, né, de quem o confere, né, de quem é submisso ao próprio, a ele mesmo, né? Até onde esse poder se faz? O poder muitas vezes se faz de uma forma ditatorial, né? Como foi o caso, como eu acabei de explicar para vocês, né? Nem tudo nós participamos, né? Quantas pessoas vão até Brasília participar, né, das assembleias, né, sobre determinados assuntos que dizem respeito diretamente à nossa sociedade, né? Quantos conseguem entrar? Né? Então tem todas essas questões que nós colocamos quando se fala, por exemplo, sobre cidadania e participação política aqui no Brasil. Certo? Então, o que é o poder? Segundo o conceito... Desculpe. O que é o poder? O poder é um conjunto de meios utilizados para se alcançar determinado fim. Capacidade de um sujeito, ou que tem um sujeito, de determinar a vontade do outro, força física, dinheiro, saber, né? Poder é a relação entre dois sujeitos, um dos quais impõe ao outro a própria vontade que lhe determina o comportamento. Isso é verdade. Então, sempre o poder ele vai estar, né, relacionado a quem tem esse poder, a quem se apropria dele, né, que vai ser, de uma certa forma, existem duas formas. Existe a forma que o outro possa concordar, né, com o que está sendo estabelecido ali, né, é uma relação de concordância ali, ou não, né? Ou existe o poder que se sobressai da concordância, né? Se sobressai da vontade do outro e se estabelece, né? Como uma proposta e acabou, né? Isso nós chamamos de poder. O que é o poder? É isso daí. Né? Então, como se faz no Brasil, por exemplo, né? O poder ele é bem estabelecido, né? Ele é bem engendrado entre grupos, né, que pertencem, que estão ali, né? Então, o que acontece? Boa parte desses grupos, que é uma minoria, estão relacionados diretamente à política, certo? Ou
essa pessoa é ativa ou passiva dentro da política. Né? Ativa seria o próprio político, passiva seria alguém que, de uma certa forma, né, goza desse poder, né, desse poder político. Né, grandes empresários, né, grandes latifundiários, donos de terra e etc. Então tem isso. E o povo? Bom, o povo ele fica alheio a isso tudo. Porque o que se faz ali, o que se estabelece ali, tá? Se estabelece entre esse grupo, o que é bom, o que é favorável a esse grupo, e não a maioria das pessoas, não ao povo em si. Então, isso é a participação política. Então, a participação política dentre as diversas formas de abordar a participação política, uma em particular chama atenção, que é a ocorrência de uma acentuada alienação política ou uma crescente apatia pela cidadania ativa. Né? Então, o que é isso? Né? O que é isso tudo? Primeiro, chama atenção pela ocorrência de uma acentuada alienação política. O que é essa alienação política? Né? Você está alinhado a um sistema político aonde você acredita que parte dele faz, né? Então, isso é uma coisa. Você estar alienado a essa questão política, ou muitas vezes você defender uma causa política sem ao menos, né, considerar a posição do outro. Né? Isso também é uma forma de alienação. Ou você fazer parte de uma política, né, onde a própria, né, não lhe dá não lhe dá o direito de participação, né? Ela usa você como manobra de massa e depois acabou. É o que geralmente acontece no país. Né? Geralmente as políticas são feitas como, né, primeiro, a política se faz em datas específicas, notem isso, né? Alienado, o povo brasileiro é alienado no sentido de ter a política como quase como uma espécie de uma festa popular, né? Onde em determinados momentos, 4 em 4 anos, né, ele se reúne, daí todo brasileiro inteiro de política, né? E é justamente numa época onde acontece o quê? A Copa do Mundo, né, para ajudar mais ainda. Então as coisas são feitas às pressas porque porque existe a diversão, né? Aí tá os direitos e os deveres, né? O dever de você entender política, tá? Não existe, porque ela é feita de um momento, e ela é feita de um imediatismo, assim como outras coisas são feitas no Brasil, né, através do imediatismo. Então, quando se fala em política, a gente fala também como um momento específico. Não, depois daquilo, não se discute isso. Não se discute, não. A gente vê assim, porque não sei o que tem, porque o que foi, por exemplo, os movimentos sociais que ocorreram, né, dos últimos tempos para cá, né, foram movimentos alienados, né? Estavam, sim, tinham o objetivo, né, seria a política em si, mudanças, defesas de um partido com relação ao outro e tudo mais, mas era uma alienação, tá? As pessoas iam para a rua e não sabiam muitas vezes o que estavam fazendo lá, né? As pessoas iam, né, nesses movimentos, nessas marchas que chamavam, mas muitas vezes acabavam em baderna, em quebra-quebra, né, com relação ao patrimônio público. Né? Você pegava alguém que estava ligado a um movimento, seja de direita, seja de esquerda, não sabia o que era aquilo, não estava sabendo qual o objetivo daquilo. Eu lembro que nessa época eu estava trabalhando num colégio de estado, tá? E o que acontecia, cara? Acontecia o seguinte: eu perguntava para eles, o professor, a gente vai na passeata, vai na marcha, não sei o que tem. Tá, mas vocês vão fazer o quê? Qual que é o objetivo? Que legal, legal. Apoiava, assim, pô, o povo na rua, o povo conscientizado, mas de consciência não tinha muita coisa, não, cara. Tá? Era uma coisa meio que, pô, vamos porque todo mundo está indo, vamos porque está sendo, né? Essas marchas, essas reuniões estavam sendo marcadas, né, por intermédio de plataformas, né, redes sociais. Então as pessoas iam muitas vezes sem o intuito, o que fazer, né? Iam muitas vezes sem consciência política, né? Iam porque todo mundo estava indo.
Aqui em Curitiba, pelo menos, muita gente, eu vou porque eu vou encontrar um amigo, ou porque eu vou encontrar uma amiga, ou porque isso. Não, então, existe uma certa alienação com relação à cidadania e participação política, né? As pessoas acham que mudar as coisas a mudança é de um dia para o outro, né? Uma hora para outra. Isso não acontece, né? Envolve uma série de questões, né, dentro da nossa Constituição que tem de ser mudada com o tempo. Primeiramente, tem que haver a educação, certo? Sem educação, as coisas não funcionam, não vão funcionar. Não se muda uma coisa de uma hora para outra, do dia para a noite, não, porque senão é imposto. A mudança de um dia para o outro é imposta, tá? Por mais que haja um grande número, nunca vai ser uma totalidade, por mais que haja um grande número de pessoas que defendam essa mudança, uma mudança do dia para a noite é imposta. Não é pensada, não é discutida. Isso é ruim. É por isso que as coisas não deram certo dos últimos tempos para cá. As coisas são colocadas em cima do laço, em cima da hora, né? Vejam, eu não quero tomar partido aqui, nem de direita e nem de esquerda, até porque eu não sou nem de direita nem de esquerda, entendeu? Eu discuto muito pouco política, eu discuto muito pouco política em sala de aula, né? Enquanto, como eu falei, enquanto isso não for estabelecido de uma maneira legal dentro do ensino, é difícil você falar isso, né? Porque essa coisa do correto, do politicamente correto ou incorreto, não sei, as palavras também não se encaixam muitas vezes, né? Faz com que, de uma certa forma, a gente fique um pouco omisso disso, sobre essas questões. É claro, podemos falar sobre cidadania, participação política, sem a questão, né, da política em si no Brasil, mas daí como fazer isso se elas estão ligadas intimamente? Como você falar sobre cidadania e participação política e não falar sobre dois grandes momentos ou duas grandes frentes aí, né, que estão aí até hoje, né, se cutucando, se alfinetando, que é a direita e a esquerda, né? E a direita, e tanto a direita quanto a esquerda, elas não estão ligadas propriamente vamos colocar, na sua filosofia, né? Não tem uma ligação direta com a filosofia, tanto do surgimento da direita quanto do surgimento da esquerda, como política, né, do século XIX para o século XX, que é totalmente diferente do século XVIII, totalmente diferente do século XVII, totalmente diferente, de momentos diferentes, né? Então, essas coisas são difíceis de você falar, são difíceis de você tomar partido aqui. A gente pode sim discutir, né? Pode sim, como eu estou fazendo, mostrar com muita cautela essas relações que existem no país, que são verdades, né? A corrupção, por exemplo, ela interfere em todas essas instâncias, né? Em todo esse momento que a gente fala sobre cidadania e participação política. Então, se falar sobre isso, e não se falar sobre a corrupção, né? É difícil. E corrupção tem o corrupto, né? Ou seja, a corrupção, ela tem culpado, e esses culpados a gente sabe que estão dos dois lados. Então fica difícil você chegar e falar assim: olha, é assim, assim, assado, olha, não aconteceu por causa disso, não aconteceu por causa daquilo, porque de uma certa forma você sofre um pouco, né? Né, você sofre um pouco de pressão de outros lados. Talvez aqui, como vocês dois aqui estão aqui na sala aqui, né? Estão ouvindo a aula, pode ser, é uma coisa. Agora, se essa aula vai, como vai mesmo, né, para o YouTube ali, sempre tem um ou outro que vai chegar lá, esse cara aí não tá falando nada com nada, você é um, não sei o que tem, já te acusa de alguma coisa, né, cara? É uma coisa complicadíssima, né? Mas ali ficam, então, ali para a próxima aula, os níveis de participação política, que é a presença, a ativação e a decisão, né? E tudo correlacionado a um ideal democrático, né?
O que é esse ideal democrático? Por mais que, né, se usa-se a massa, né, a manobra de massa, por mais que essa massa tenha, ou seja, o povo que participa, são poucos que realmente têm uma interação, né, um entendimento, um esclarecimento político, né, mais definido, onde ele tem que perceber que cidadania e participação política é um todo, são todos, e não não um partido político, né? Porque quando se fala em cidadania, muitas vezes tende a percepção, né, de uma tendência política e não a outra, né? A cidadania é o povo, então é democracia, então né, é partido da tal. Não, quando se fala cidadania e participação política, é todo, né? Tudo que se discute a respeito disso tem que se entender que é para um todo, mesmo para aqueles, e com certeza, né, para aqueles que não concordam com determinados ideais. Para todo mundo, né? Não é, não, eu vou fazer porque, né, e um grupo de pessoas que acreditamos nisso, queremos, e outro não vou fazer por outro. No Brasil tem um pouco disso daí, né, na política. Olha, você pode ver, por exemplo, quando vocês viajam aí, né, se for viajar de carro, principalmente, vocês vão para uma cidade ou outra, vocês encontram obras inacabadas, né? Viadutos, escolas. Pô, mas isso daqui começou em 95 para terminar em 2000 e não concluiu. Por que não concluiu? Porque o prefeito que assumiu depois, ele não era desse partido, então ele resolveu aplicar verba, né? Não concluir isso aqui porque era uma besteira e resolveu fazer outra coisa, né? Putz, mas e daí o que aquilo lá tudo lá, como é que fica? Fica em escombros, perde-se dinheiro, o dinheiro público fica ali parado, né, apodrecendo, né, vira em ruínas. Então são coisas assim que, né, se sofre um pouco quando não há um conhecimento, né, uma participação dentro da política, né, um esclarecimento político e etc. Tá bom? Na próxima aula nós damos continuidade a isso daí. Tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Então tá. Tenha um bom dia. Até amanhã, tá legal, pesada? Até. Tchau, tchau. Tchau.